A segunda temporada de Sex Education tá demais, tem surto de clamídia, tem clitóris, Shakespeare sensual, sexual, tem Xuca e tem até o Felipe Neto fazendo vídeo pra Netflix. Na primeira temporada, que estreou ano passado, a gente fez uma análise aqui no canal sobre os personagens, destacando o que de importante, de relevante eles tinham e traziam para a história. E dessa vez a gente resolveu falar sobre os adultos. E esse vídeo é dedicado a Damares Alves, já que ela quer que os jovens não transem. Não vai rolar. A série traz uma mensagem justamente oposta ao que essa senhora está propondo em relação à educação sexual no Brasil, que é a abstinência, né? Enquanto psicólogos, sociólogos, sexólogos afirmam da importância de educar as pessoas e de conversar sobre esse assunto, vem aí um movimento religioso na contramão, né? O ponto principal de Sex Education é mostrar como não falar ou não falar apropriadamente, com sinceridade sobre esse assunto, causa um tanto de transtorno. A gente queria gastar mais tempo falando mal da Damares e esses conservadores religiosos que ficam cagando regra na vida das pessoas, mas o vídeo não é sobre isso, vai ser sobre os adultos de Sex Education e como eles lidam com essas informações sobre sexo. No primeiro vídeo a gente já tinha citado a Jean Milburn, que é a mãe do Otis, que é uma personagem muito legal, principalmente quando a gente vai tratar de educação sexual, ter uma pessoa assim, que é diferente, né, que é fora da curva, uma pessoa que a gente não, na realidade, não tem tanto contato com pessoas assim, que são muito explosivas e que falam que falam de maneira aberta sobre sexo, sobre sexualidade. É genial colocar essa personagem aí. E aí na segunda temporada tem esse desenvolvimento ainda maior da Jean. Ainda bem. Quando a gente vê os créditos, a gente vê que os dois primeiros nomes que aparecem é do Asa Butterfield, que é o Otis, e da Gillian Anderson. É como se os dois fossem os protagonistas, né, da série. Nessa temporada ela tem um papel mais efetivo dentro da escola, e isso é muito legal de terem colocado, né? Para ela ter mais acesso aos problemas daqueles adolescentes ali, para ela poder ajudar a resolver as questões deles como uma profissional habilitada. I'm here to start an open conversation about SEX. É curioso do personagem dela propor uma abertura sempre para o filho e ele ser uma pessoa tensa. Ele é o oposto dela e o oposto do que ela queria que o filho fosse. Não é que ela queria, mas que ela abre pra ele ser, seja quem você quer ser, e ele é super tenso. Eu gosto dessa temporada também ter explorado o relacionamento dela com o Jacob. Na primeira temporada ela tinha muito mais... Ela não tinha relacionamentos, né? Ela fazia sexo casual, não tinha namorado. E aí agora a gente vê esse cara aí frequentando a casa, eles tendo um embate porque ele é invasivo e não respeita os limites. Eu nem sei se ele é tão invasivo ou se é mais dela não aceitar este tipo de comprometimento, ou ela não querer, né? Não é nem aceitar, ela não querer, não estar disposta. Porque viver com outra pessoa dentro de casa é aquilo, vai ter a bagunça de um, vai ter a bagunça do outro. Ela tem um senso de liberdade muito grande e aí quando vai dividir esse espaço, não consegue desenvolver muito. E é super interessante porque ela sofre de amor, ela tem até dores físicas de sofrimento de amor e não sabe identificar o que é, né? Assim, vai ao extremo dela sofrer de amor e não saber o que é. E aí a segunda temporada acaba com uma explosão. Ela está grávida. I'm sorry. A gente mais ou menos já entrou no Jacob, que tá meio conectado com a Jean mesmo, né? Ele praticamente só existe em relação a ela, né? Ele meio que ultrapassa o limite mesmo quando eles resolvem se separar, quando ele vai instalar as prateleiras na casa dela, sendo que ela falou que não precisava. Precisava, mas ela fala não quero e ele vai e instala do mesmo jeito. É engraçado. Né? Okay. Mas essa cena é engraçada por causa das panelas, que ela fala, tá cabendo tudo aqui sim. E às vezes é isso mesmo, né? A pessoa não quer se envolver nesse relacionamento, mesmo amando muito. Acontece. E ele é super protetivo com as filhas, né? Sim. Respeita o relacionamento da Ola com o Otis, não fica interferindo, aquela coisa
meio clássica de vários filmes e séries, né? Tipo, o que você quer com minha filha? Aquela coisa bem besta, assim. Seria até bem bizarro se tivesse isso numa série como essa. Mas ele protege, né? Também, assim, ó, também tem limites, porque você também não vai fazer minha filha sofrer. Ele tem uma característica de não tratar as mulheres da vida dele como propriedade. Você falou de outras séries, esses dias mesmo eu tava assistindo um episódio de Friends que tem... que o Eu gosto nem de começar a falar de Friends. que o Ross namora a Elizabeth, que é mais nova, e inclusive até o Bruce Willis, que é o pai. E aí ele fica, não gosto de você, fica aquela proteção, mas muito... É tipo guerra de chifre mesmo, de viado, assim. né? É tipo muito... a minha filha é minha propriedade, é só minha. Um ciúme, um machismo disfarçado de ciúme, de proteção, né? Friends tem exemplos... O Jacob é muito interessante nesse sentido. Inclusive, quando a Jean e eles se reencontram, quando ela começa a sofrer mesmo de amor e meio que dá um pouco a entender que eles vão voltar, que ela quer que eles voltem, enfim. Ele diz que acha melhor não, porque quer proteger as filhas desse desgaste, se proteger para ele não ficar mal. É muito interessante, né? Porque também poderia ser uma estratégia fácil, uma coisa fácil, põe eles pra voltar e pronto. Mas não, vai ser mais complicado. You finally get a girlfriend and she's basically your sister. Em contraponto ao Jacob, tem o Remy. Remy Milburn, que é o pai do Otis, e ele tem mais presença física nessa temporada, né? Ele passa ali um episódio acampando, tem lá a palestra dele que também é no último episódio, e ele é o clássico exemplo da masculinidade. Inclusive, o livro dele, isso é maravilhoso, chama A Masculinidade Está em Crise. Você fica olhando pra cara dele, parece que nem ele tá acreditando nisso, né? Que ele tá nem fazendo. ele acredita. Quando ele tá no diálogo mais sincero que ele tem na série inteira, e isso é muito legal, né? De ter colocado justamente naquele momento, que é com o outro, ele fala, eu sou uma fraude, eu fico falando isso aqui, eu fico falando isso aqui porque eu sei que vai vender mesmo, mas eu não presto, é tipo isso, ele assume que ele é um babaca. E os caras lá tudo tirando fotinha com ele, né? E aquilo é muito engraçado. Eu lembrei quando ele lança aquele livro, eu lembrei do Fred Waterford, em Handmaid's Tale. No livro fica mais claro a preocupação que eles tinham com a crise da masculinidade, que era essa coisa da equidade dos gêneros estar cada vez mais em voga, das mulheres estarem conquistando a duras penas alguns direitos, e, enfim, direitos que se equiparam ao dos homens, né? Igualdade salarial, igualdade de hierarquia, enfim, coisas desse tipo, principalmente relacionadas ao mercado de trabalho. E aí, em Handmaid's Tale, no Kondaia, no livro, há uma preocupação explícita com isso. Tipo assim, onde que isso vai parar, né? E é uma preocupação que, de fato, atinge muitos homens, né? Essa coisa que as pessoas falam da masculinidade estar em crise, na verdade, é só esse papel de macho alfa clássico que passou aí como o exemplo do que deve ser um homem, o provedor, o que garante o sustento da família e coisas desse tipo. E um medo de que a mulher se torne melhor que ele, por exemplo, no mercado profissional, né? Tem um detalhe que é bem en passant ali, que é quando a Jean mostra pra ele as anotações da pesquisa que ela tá fazendo com os adolescentes. E a editora do Remy liga pra ela e fala assim, ele falou do livro, vocês vão escrever juntos? Ela, o quê? Vamos escrever livro junto? Não, essa é a minha pesquisa, né? Eu achei até que ele ia ter roubado a pesquisa dela. E é curioso que a primeira reação que ele tem quando ela mostra é: nossa, você devia publicar isso. Eu gosto muito de terem colocado esse embate também no final da temporada, essa conversa sincera. Finalmente, o Otis pôde sentar, conversar e falar assim, por que você não esteve presente pra mim? Seu relacionamento com a minha mãe acabou, ok, mas pra mim ficou um buraco. Eu acho que isso também é uma coisa que meio que vai liberar o Otis, né? Essa tensão que ele sente, sim. assim. Tanto que depois ele vai atrás da Maeve e libera desse comportamento masculino ruim, né? Dessa masculinidade tóxica. Tem uma coisinha muito sutil sobre ele, que é quando ele assume pra Jean que ele é viciado em sexo, e que é muito curioso como isso tá sempre associado a um homem. Eu nunca vi nenhum caso de mulher internada em clínica para tratar o vício em sexo. Pelo menos gente famosa, né? Porque sempre que tem alguém famoso, a gente fica sabendo que vira notícia. Michael Douglas, Tiger Woods, foram dois casos que me vêm à mente aqui rapidamente. Mas está sempre associado ao homem, né? E tem tudo a ver com esse comportamento predador, que é um comportamento predador mesmo, né? A ideia de que você
tá no mundo pra conseguir transar com quantas mulheres seja possível, independente da vontade dessas mulheres, inclusive. É um traço muito interessante que tá vinculado à masculinidade também. É uma justificativa de comportamentos machistas, exato. né? É tipo assim, pô, mas Não eu fiz que isso não porque eu sou exista, viciado em sexo. E mas- tipo assim, não, é porque você é otário mesmo, não é porque você é viciado em sexo. Já que a gente entrou nessa história aí de pais complicados, representados em Sex Education, nessa temporada a gente tem a Erin Wiley, que é a mãe da Maeve, aparecendo aí. Ninguém suspeitou que ela fosse voltar e ela volta e fica a temporada inteira nessa tensão de deixar a gente. Será que ela vai ter uma recaída? Meu Deus, coitada da Maeve. É um dos arcos mais emocionantes que tem, assim, porque é muito triste, né? Sabe que um momento em que elas estavam conversando e estavam sentadas, assim, meio que desabafando, eu lembrei daquele episódio da primeira temporada do aborto, porque foi algo muito sentimental e me levou diretamente para aquela história da Maeve com aquela mãe. Ainda mais que a mãe dela agora tem outra filhinha, novinha. Eles tratam o assunto da dependência química dela com muita sensibilidade. Primeiro mostra a importância também da rede de suporte, que é o Narcóticos Anônimos, que muita gente desdenha, faz piada e tudo mais, mas é importante. E mostra de uma forma que não julga, não é moralizadora. E também não vitimiza ela, tipo assim, ô, coitadinha, ela faz isso porque não é nada disso. E ela entende que ela tem um problema, que ela precisa de tratamento, mas mostra quão complicado é a situação de um dependente químico, né? Ele precisa de uma rede de suporte mesmo, porque é um negócio constante, é um negócio que não é, tipo, estalou o dedo e o cara para de usar droga, a mulher para de usar droga e tá limpa. Eles colocam na boca da própria filha a responsabilização por tudo que aconteceu na vida, né? Ela vira pra mãe e fala assim, foi sua escolha, você não foi arrastada pra isso, né? Porque ela comenta sobre os relacionamentos amorosos que contribuíram pra esse buraco em que ela se meteu. E a gente pode entender um pouco melhor por que a Maeve é como a Maeve é, né? Por que ela tem uma certa dificuldade de se entregar a qualquer relacionamento. Ele é o vínculo mais forte que Primordial, pode né? ter, que é uma mãe e uma filha que Foi se rompeu, né? We're not going to pretend everything's okay, because it's not. Um outro relacionamento de mãe e filho que ficou mais profundo nessa temporada foi das Marquette, a Sofia e a Rose Marquette, que são as mães do Jackson Marquette. Nessa temporada a gente tem acrescentado ali a questão dele ser um nadador, delas exigirem muito da doença mental que ele tem e do tratamento, a complexidade do relacionamento da Sofia com o Jackson por ele não ser filho biológico dela, né? Isso é uma camada super interessante de ser retratada. E muito complexa também, né? Há um ressentimento dela, uma sensação de que ele não vai amar ela como ele ama a mãe biológica, a mãe que teve a gravidez, né? Que gestou ele. E é muito legal porque tudo se resolve na conversa, né? É algo que ela foi alimentando ao longo da vida dele, ele também vai alimentando a ideia de que ele não pode decepcionar a mãe dele, a Sofia, e aí vai virando a bola de neve, eles não conversam, até que explode. Eu entendi que existe uma questão racial ali também, porque como uma mãe é negra e ele é negro, então é muito mais reconhecido pela sociedade, essa é a mãe, e a outra pode ter passado por situações em que não foi reconhecida como mãe dele, né? Imagina como deve ser foda passar por isso, sim. Eu gosto muito do Jackson, o personagem dele, eu acho que discute um monte de coisa importante. Eu vi um vídeo dele falando num promocional da Netflix como é importante ter a representação de um homem negro nesse papel de falar sobre saúde mental, porque existe um conceito muito grande de homem negro, fortão, fodão, que não sofre, que não exprime quase emoções. Uma máquina, né? E ele vem com todas essas questões, né? E aí entra também na importância de conversar, que é o que você falou, que tá envolvido muito com a masculinidade, da dificuldade dos homens conversarem sobre os seus sentimentos e se expressarem, serem criados para reprimir aquilo ali. Homem não chora, homem não fala sobre emoções, e ele é um personagem que é um esportista, né, que nesses filmes de adolescente é sempre um machão, o buller, não sei o quê, e ele não tem nada disso. Ainda tem acrescentado nessa temporada que ele vira ator. Um grande ator.
Senti falta do pai do Eric. Nessa temporada ele não deu as caras, tô tentando entender até. A gente ficou pensando assim, porque a gente não foi rever a primeira, né? Na primeira temporada ele teve várias lições que o Eric vai dando, né, a partir do desenvolvimento da temporada, em que ele vai deixando um pouco aquele preconceito absurdo que ele tinha, a homofobia que ele tinha, né? De repente, na segunda temporada ele sumiu, o Mr. F. Young. Não que a mãe do Eric não seja maravilhosa, porque ela também é alguém que merece a gente comentar, porque ela é uma mãe negra religiosa que não é preconceituosa, porque o tanto de representação disso também que já Sim. tem, né? Porque é uma questão, é um problema, principalmente por causa da religiosidade, né? A igreja dele é representada de uma forma muito positiva e aquilo é muito legal, porque quebra esses estereótipos mesmo, né? De que todo mundo que vai pra igreja é um escroto homofóbico, e não é bem assim, né? E ela, inclusive, fala pra ele, consegue fazer uma leitura dele, de que ele não é a mesma pessoa que ele é normalmente perto do Rahim. Eu ia falar que ele se apaixona pelo Buller, mas não é isso. O Adam, ele é muito legal porque ele mostra que as pessoas de fato mudam, né? E honestamente mudam mesmo. Ele cansou de ser aquela pessoa porque ele foi levado pra aquele lugar, né? De ser um estúpido, um machão e tal. E aí a gente entra já no pai dele, no diretor da escola, no Mr. Groff, que explica muito o comportamento do Adam, né? Como ele se fechou, como ele não expressa nenhum tipo de sentimento. Gente, eu tenho a impressão de que a irmã do Adam morreu e o pai dele meio que é assim por causa disso. Eu acho que o Mr. Groff representa só aquela pessoa que cai na mesmice da própria vida mesmo. Ele acaba sendo engolido pela rotina do trabalho, do dia a dia com a família, e não consegue mais, ele é uma coisa viciosa, né? Depois que ele entra nessa roda, ele não consegue sair. E da falta da terapia, porque ele não se abre, ele não conversa sobre os sentimentos, e é exatamente o que a Maureen diz que é preciso fazer. Abrir os seus sentimentos para quem você ama. É curioso como ele enxerga numa terapeuta, uma psicóloga, sexóloga, justamente a vilã. Uma ameaça, né? Uma ameaça, porque é justamente porque ele não consegue se abrir que ele enxerga na pessoa que é receptiva alguém que vai ameaçar aquele mundinho dele, né? E quando ela tem acesso, então, ao que acontece dentro da casa dele, aí que ele se apavora Aí mesmo, virou né? Tasmania lá, né? If you let me back in, I won't tell everyone that your school is full of cheats. E a Maureen, na verdade, é a inspiração para esse vídeo, porque eu até vi lá no Twitter, sigam a gente no Twitter, algumas pessoas falando, por que não estamos falando sobre a Maureen? Ela era uma personagem que na primeira temporada era super reprimida, ficava ali só meio que circulando Ela orbitava, a né? família. E ela tem uma libertação incrível na segunda temporada. Enquanto eu tava assistindo, eu pensei, meu Deus, que maravilhoso que deram espaço e deram profundidade a essa personagem. Precisava disso, por vários motivos. O primeiro deles é que esse é um tipo de personagem muito subrepresentado. A mulher com mais de 50 anos e que tá se separando. São pouquíssimas as representações disso, né? É super legal como ela vai se abrindo aos poucos também. Primeiro ela chega lá, toda desconfiada, a Jean consegue Dá um migué, fazer né? com que elas comecem a conversar. Tem toda a história do batom. Aquilo é muito massa. E quando ela tenta retomar o relacionamento com o Mr. Groff, que ela coloca aquela camisola linda, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu fiquei chateada e achei que pudesse não passar dali. Fiquei com medo de que não passasse disso, né? Eu achei muito legal aquilo porque é um ponto de virada, né? É tipo a tacada final que ela dá. Tipo assim, se ele se interessar, o mínimo que seja, ainda tem uma perspectiva de salvamento. Quando ele dá aquela resposta, eu falo assim, então beleza. É isso aí, vamos divorciar. Outra coisa que eu acho legal de mostrarem é a retomada da identidade que ela tem. Porque ela, inclusive aquele momento em que ela tá com a Jean no bar, que é maravilhoso, diga-se de passagem, é incrível, as duas dançando, no que parece ser uma boate gay. Ela diz que ela não sabia mais nem escolher um drink, ela ia no que o marido decidia, então me dá um desse também. Então são pequenos detalhes de retomada, né? Ela se masturbando no banheiro, a reconexão dela com o próprio corpo, que tava esquecido. Quando ela vai fazer a aula com a Jean, é maravilhoso. É a bicicleta que tá há 6 anos sem usar, né? E até semioticamente é muito engraçada aquela cozinha deles, né? Porque ele fica sentado naquela mesona e ela naquela janelinha, assim, só... E é o espaço dela, né? Confinado. Você tem que ficar aí na cozinha.
eu fico aqui no escritório fazendo um trabalho intelectual. Então, é bem massa. Mas eu imagino que na terceira temporada deve aprofundar ainda mais isso, né? A gente curtiu demais essa segunda temporada. As pessoas acho que estão curtindo também. A aprovação no Rotten Tomatoes, por exemplo, tá Elevadíssimo, né? Foi melhor que a primeira, inclusive, o que é raro isso. Segundas temporadas tem aquela maldição de... Depois, principalmente quando você vem de uma primeira muito boa, né? Que a primeira já foi excelente. E os caras conseguiram melhorar ainda mais. Eu acho que conseguiram adicionar muitas camadas e muitos personagens. E há pouco tempo, né? São 8 episódios só, é bem impressionante. Vale lembrar que a série foi criada por uma mulher, a Laurie Nunn, então isso faz muita diferença. A gente vira e mexe, bate nessa tecla aqui no Mexido. Na verdade, é algo que a gente se preocupa sempre nas análises, no tipo de filme e série que a gente vai escolher para assistir. Então, a gente não sai mais vendo tudo que está pela frente, a gente está trabalhando mais qualitativamente e priorizando esses tipos de narrativas criadas por mulheres, porque faz a diferença, sim. A gente vê em Sex Education, é um roteiro afiadíssimo. Nossa, eu ri muito, minha barriga doía de rir, a gente de madrugada aqui rindo. Eu falei, nossa, tem que baixar o tom aqui que vamos acordar os vizinhos. E é isso, assistam Sex Education. Que? Toda vez no final você fala pra assistir, sendo que a gente deu um monte de spoiler. Se você gostou dessa análise, compartilha esse vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, pra ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E esse vídeo só vai ser postado se Belo Horizonte não naufragar, porque amanhã tá tendo uma expectativa de que vai chover pra caramba. Não se esqueça de se inscrever aqui no Mexido. A gente tá sempre tratando de séries muito legais que trazem esse tipo de discussão, que faz a gente pensar um pouquinho, sair um pouquinho da caixinha, né? Refletir um bocadinho sobre a vida, sobre o universo, sobre estereótipos de gênero, de classe, de raça, de tudo. Então, se inscreve aí, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau. E transem bastante.